Olá, esta é uma mensagem dos integrantes do Movimento Veganista Brasil, sendo o Francisco, a Ida e eu, Fábio. O Francisco e a Ida são do canal no YouTube chamado Sabedoria Hiperbórea SH. Eu, Fábio, sou do canal no YouTube chamado Denúncias SH. Ambos canais pertencem ao Movimento Veganista Brasil. Então, seja em qual canal você estiver ouvindo esta mensagem, eu lhe convido a visitar estes canais para assim ter acesso a outros vídeos com temas relacionados à sabedoria hiperbórea. Em todos os casos, na descrição do vídeo estão os links dos canais do Movimento Veganista Brasil. Segue assim nossos áudios sobre o assunto que tem por título Livre-arbítrio, escolhas e destino. Pois é, você me pergunta sobre as escolhas, né? Sobre o livre-arbítrio. Nós temos escolhas? Depende. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos para ver se temos escolhas 100% ou não. Você escolheu o país aonde nascer? Você escolheu a família aonde você iria nascer? Você escolheu o, a condição financeira que você, aonde você nasceu? Escolheu seu nome? Escolheu o sexo? Escolheu as debilidades que tem o seu corpo? Escolheu as qualidades que tem o seu corpo? Escolheu a capacidade de raciocínio que você tem? De guardar memórias e recordações? Não escolhemos nada disso. Escolheu o país onde nascer, a cidade, os pais, você escolheu seus pais? Escolheu seus irmãos? Não, não escolheu. As doenças que você tem, as debilidades, as limitações que tem no seu corpo, você escolheu, né? E assim também as qualidades que você tem, você escolheu? Não, você não escolheu. Eu não escolhi, nós não escolhemos. Nós fomos jogados nesse corpo, nesse mundo e em todo o contexto em que vivemos. E aí, o primeiro engano que eu percebo é as pessoas falar que a gente tem livre-arbítrio, que a gente tem escolha, que aquela criança que nasce numa família de condição financeira baixíssima, já nasce passando dificuldade, passando necessidades, dizem que ele escolheu, né? Aí vem várias religiões, né, com várias ideologias, falando e dando justificativa, né, para todo o mal, para toda tristeza, para toda limitação, para toda dor que existe nesse mundo, com o propósito de quê? De tirar a responsabilidade daquele que diz que é o responsável por esse mundo, pela criação, pelo, pela natureza, pelo corpo humano, né? O corpo humano, quer dizer. E poucos ousam é, pensar dessa maneira, pensar fora da caixinha, fora dos padrões, fora das formas que eles foram inseridos nelas, né? Então, essa questão de escolha, de livre-arbítrio, é bem complicado, né? Vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho um problema físico de fraqueza abdominal. Eu tenho uma fraqueza na musculatura abdominal do meu corpo, e aí o músculo rompe e dá a hérnia, chama a hérnia inguinal. Aí as pessoas podem parar e falar, ah, é porque você não faz exercício, porque você ficou sedentário, né? A vida inteira sedentário, então você tem esse problema.
Mas a questão é que desde 4 anos de idade eu tenho hérnia. E aí eu já fiz 3 cirurgias. Hoje eu estou é, com 3 cirurgias feitas de hérnia, né? Hérnia inguinal, não é hérnia na coluna, não. Ela dá ali no próximo do abdômen, da virilha ali. E aí hoje eu estou novamente com hérnia. Então é a quarta hérnia que eu tenho. Eu tive 2 do lado direito e agora 2 do lado esquerdo, né? E aí você pode falar assim, ah, mas foi eu que escolhi? Não, não foi escolha minha. Desde 4 anos eu tenho e até hoje eu tenho. Então, existe algo que a sabedoria hiperbórea chama dos desígnios demiúrgicos. Então, a hérnia foi eu que escolhi? Não, alguém escolheu. Eu ter esse corpo que eu tive, eu ter as limitações que eu tenho. Tem alguém que é responsável por isso. E eu não iria escolher. As religiões, principalmente as religiões de cunho espírita, né, falam, né, da reencarnação, do karma, né, de você estar se purificando, quitando suas dívidas, aprendendo com os seus erros. Eu não aceito isso internamente como uma verdade. Não aceito isso, né? As pessoas são convencidas, elas são convencidas daquilo que elas não aceitam internamente. A sabedoria hiperbórea nos leva a parar de deixar-nos convencer e voltar a ser guiados pela nossa intuição, pela nossa direção, pelo aquilo que você sente como verdade. Então eu não sinto como verdade essa doutrina de que eu tenho que pagar por erros que eu nem sei que erros são. É uma coisa sem sentido, sem bom senso, né? Eu estar pagando por um erro que eu cometi, embora eu não saiba que erro é esse, né? Então eu vou deixar de cometer esse erro por um castigo que eu estou pagando, porém eu não sei qual que é. É uma coisa que é fora da situação lógica da coisa, né? Vamos dizer assim. Então, a questão é que esse mundo é regido pela dor, pelo sofrimento. E aquele que cria, ele estabelece o padrão. Quem criou, e eu gosto sempre de corrigir, ele criou copiando, né? Aquele que criou estabeleceu um padrão nesse mundo de dor, um padrão nesse mundo de tristeza, um padrão nesse mundo de sofrimento. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, as pessoas vão enfrentar dor, sofrimento, angústia, tristeza, né? Imperfeições, limitações, tribulações, como a própria Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, né? Tereis tribulações, né? Então, quem criou estabeleceu esse padrão. Quem copiou Jeová, Satanás, o Demiurgo, o Uno, o Cosmocrato, aquele que criou a matéria imperfeita, impura, efêmera, ilusória, estabeleceu esse padrão, que todos que entram nesse mundo, que é um inferno, vão padecer dor, sofrimento, tristeza, né? E então, essa questão de escolha é muito. As pessoas não pensam dessa forma que eu estou expondo aqui, né? Nós não temos escolha. Na realidade, nós caímos numa enrascada, caímos numa cilada, caímos numa arapuca, né? Vamos dizer assim. Fomos jogados, né? Não tivemos escolha. Você, se fosse para você escolher toda a dor que você passa nesse mundo, todo o sofrimento, você escolheria vir para cá? Você escolheria aceitar esse mundo? Você escolheria? Eu falo isso muito para meus filhos, né?
Filho, a gente tocar em filho é uma questão muito complicada, porque filho envolve sentimentos muito fortes, né? Mas eu falo sempre para os meus filhos: você acha que o seu parente tal, né? Se fosse para ele escolher os filhos que eles têm hoje, eles teriam escolhido antes de ter os filhos? É claro que não, porque é filho canseira, dá problema, envolvido em drogas, agride os pais porque tem casos assim em nossa família, né? Então, as pessoas não escolheriam, por isso que elas têm que ser, elas devem ser inseridas em muito engano, muitas mentiras, muita confusão, para que aceite os filhos como bênção de Deus, como flechas na mão do arqueiro, como o fruto maravilhoso do seu amor, do seu relacionamento. Então, isso é só o engano para poder fazer as pessoas aceitarem isso como verdade. Aí você pode dizer assim: ah, tá. Então, Fábio, vamos aceitar a vida do jeito que é, não vamos fazer nada, deixa a água correr, vamos ser jogados como um barco desgovernado na correnteza. Olha, existe algo que se chama a vontade. A vontade é uma questão muito mal interpretada, né? Entendem a vontade como confundindo ela como desejo. Vontade não é desejo. Então, a vontade é a força que move esse mundo, que faz esse mundo acontecer na realidade, né? Através da vontade dos espíritos que estão aprisionados, o mundo acontece, o mundo desenvolve, o mundo cresce, o mundo tem sentido. Porque os espíritos pegam a energia deles e colocam para a matéria funcionar. A matéria precisa da energia dos espíritos aprisionados aqui para ser sustentada. Então, se não for a vontade dos espíritos, não nada acontece. Então, a vontade é essa força espiritual, essa manifestação do seu espírito, esse braço executor do seu espírito que te faz ir contra os desígnios, o propósito demiúrgico, os desígnios do copiador, que te faz ir contra a maré, que te faz ser um vírus no sistema do demiurgo, que te faz ser uma resistência. Só que aquele que usa a vontade dele para esse propósito, para o propósito da libertação dele, para o propósito do espírito dele ser livre aqui na matéria, ele vai ter que ir contra os desejos dele. Ele vai ter que ir contra a comodidade. Ele vai ter que ir contra a maioria. Ele vai ter que ir contra os prazeres. E assim, automaticamente, indo contra também os desígnios do demiurgo. Então, por exemplo, outro exemplo meu, eu gosto de dar exemplo meu porque é meu mesmo, né? Ficar dando exemplo dos outros é algo que você não sabe. Mas, por exemplo, eu tenho um corpo também muito sensível a vários tipos de alimento. Eu não posso com açúcar, com óleo, com leite, com trigo e com carne. Não posso. Eu como, me dá várias sensações ruins. Eu sinto dores de cabeça, dores no corpo, dores nas juntas, durmo mal, irritabilidade, calor interno, dores de cabeça. Acho que eu já falei. Que mais? Confusão mental, cansaço físico me dá muito quando eu me alimento desses alimentos. Aí, qual que é o normal da questão? O normal da questão a qual eu fui designado é comer todas essas coisas, porque isso me dá prazer, me dá boa sensação, me dá satisfação ao comer essas coisas,
né? Eu gosto, eu falo para as pessoas, não, eu não deixo de comer, não é porque eu não gosto, não, eu gosto sim. Por quê? Porque eu descobri no acerto e no erro, nas minhas observações, o que me faz mal. Aí eu tenho, sim, a escolha de colocar a minha vontade em ação. Então agora de manhã me dá vontade de tomar um leite com café e comer um pão de queijo com manteiga de leite. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter um prazer de 10, 15 minutos. E por outro lado, eu vou ter uma dor e sofrimento de 24 horas. Então eu coloco o quê? Eu faço o quê? Eu coloco a minha vontade em ação, o braço executor do meu espírito em ação contra os próprios desígnios do demiurgo, contra a própria predestinação do demiurgo. E eu vou e venço isso, eu rompo isso. Eu estou falando de um exemplo prático meu, né? Então eu vou estar dormindo melhor, eu vou estar tendo um dia mais sem dor que eu teria se eu comesse isso, né? Então eu estou usando a minha vontade em função do meu próprio espírito. Aí eu poderia usar a minha vontade em função do demiurgo também, em função dos propósitos dele, dos desígnios dele. Aí como que eu estaria usando essa vontade? Comendo qualquer coisa, usando drogas, é, é, meios para ganhar muito dinheiro e me envolver com gastos, com despesa, com mulherada, com drogas, com prazer, só com bem-estar da minha alma, né? E eu sei que eu teria o, como resultado disso dor e sofrimento, prisão cada dia mais do que tudo, continuar cooperando para o plano e o propósito do demiurgo em nós, que é sacrificar o meu espírito na matéria, na prisão da matéria, em função dos propósitos e dos desígnios do demiurgo. Então você tem escolha? Você tem escolha. Você tem escolha a partir do momento que você conhece a sabedoria hiperbórea, você começa a ter a escolha de se libertar. Não é uma escolha 100%, vamos dizer assim, mesmo porque você está preso em limitações. Então, a escolha que eu percebo que nós temos é essa, de você começar a usar a sua vontade. A energia, vamos dizer assim, para nós entendermos melhor, essa energia, essa força que vem do nosso espírito, que provém do nosso espírito, que a maioria usa para sustentar, manter, dar continuidade, fazer a engrenagem desse mundo da matéria funcionar. Você vai usar essa força, essa energia, essa capacidade para a sua libertação, para a sua libertação espiritual. Lendo, estudando, entendendo e aceitando o material da sabedoria hiperbórea em primeiro lugar. Porque a sabedoria hiperbórea é a história do nosso próprio espírito, é a nossa verdadeira história que nos ocultaram, que impediram que nós tivéssemos acesso a elas. Mas por conta dos nossos camaradas deuses leais, camaradas sidas leais, os nossos camaradas compatriotas, nos possibilitaram ter hoje acesso a esse material. Então, no momento que você vai estudando, lendo, estudando, entendendo e aceitando o material da sabedoria hiperbórea, você vai saindo do engano, saindo da mentira, percebendo e intuindo aqui a verdade que nos ocultaram. E aí você começa a usar essa energia que é usada do seu espírito para o aprisionamento e para dar sentido à matéria, você vai usar para a sua libertação. Você vai usar para a sua liberação espiritual. Você vai usar para o seu retorno à sua origem, para o retorno à sua essência, para o retorno ao seu ser integral, à sua verdade. Bem, estudantes da sabedoria hiperbórea, fazer umas observações sobre um tema muito, muito comentado
sobre uma coisa muito buscada, muito desejada, muito sonhada e que praticamente não existe, falando da liberdade, que começa com um conceito de livre-arbítrio. Fala-se muito sobre liberdade, busca-se a liberdade, sonha-se com a liberdade. E esse é um dos bens, vamos dizer assim, mais almejados e um dos mais raros, que na realidade é um que menos tem, ou que não se tem de forma alguma. O que se tem é uma sensação de liberdade. O que se tem é... Aliás, sensação não. O que se tem é uma ilusão de liberdade. E quando se trata do livre-arbítrio, que deveria ser as opções fartas e proveitosas que se pudesse ter para que se escolha a melhor delas, isso é outra ilusão. Não há livre-arbítrio. Não há liberdade. Não há livre-arbítrio. Há uma ilusão de liberdade, uma ilusão de livre-arbítrio. Uma ilusão que, à luz de pouco raciocínio, à luz de pouca observação, se mostra que é o contrário, ou seja, que não se tem liberdade, que não se tem livre-arbítrio, que na verdade vive-se em uma prisão, num aprisionamento íntimo e externo, aprisionamento interior e exterior. O aprisionamento, que é o oposto da liberdade, pega a gente em três aspectos claros. Esse prisioneiro dos instintos, depois esse prisioneiro das necessidades e depois esse prisioneiro do sistema. Prisioneiro dos instintos como? E engraçado que uma forma de aprisionamento leva a outra. É um sistema perfeito de aprisionamento, onde um aspecto do aprisionamento leva a outro aspecto. Por exemplo, esse prisioneiro dos instintos é porque é necessário sobreviver. Há um instinto básico de sobrevivência que faz que quem pode mais come, se alimenta de quem pode menos, ou seja, do mais fraco. Essa é uma lei horrível da natureza. A lei que a gnose chama de trogo auto-egocrático cósmico comum, auto porque se autoconsome, se auto-alimenta, enfim. Então, nessa necessidade, por esse instinto de sobrevivência, um bichinho come o outro bichinho, e o outro come o outro come o outro, e vai, e daqui a pouco o homem come todos. Alimenta-se dos animais, alimenta-se da dor, alimenta-se do sangue, do sofrimento e da morte. O homem, nesse instinto de sobrevivência, nessa necessidade de sobreviver, e guiado por instinto de sobrevivência, o homem come tudo o que pode, tudo o que passa pela frente. Tem homens que nessa busca de satisfação do instinto de sobrevivência, nesse caso através da alimentação, tem gente e tem lugares, por exemplo, no Brasil, onde se come até as cobras. Nem as cobras escapam. Os únicos dois bichos que se escapam em certas regiões, por exemplo, do Brasil, são o cururu e o urubu. Por enquanto. Eu já vi em países aí que os caras parecem comer até os cururus. Mas, enfim. Esse prisioneiro do instinto. E o instinto leva o homem a ter atitudes bestiais, atitudes que não são humanas. Esse instinto de sobrevivência, o instinto de sobreviver, por exemplo, o paladar, um exemplo é que uma carne assada é muito gostosa, é muito cheirosa. E procura se satisfazer esse desejo sem imaginar a dor, o sofrimento horrendo que os animais passam. Quem for no matadouro olhar matando os bichos, ver o que acontece, ver se animais chorarem, ver se o boi chorar quando chega ali no pontinho onde ele vai ser morto e foi levado para lá através de ferroada, ou uma lança com a ponta de ferro onde o cara espeta e ele obriga ele, ou então através de choque elétrico. É comum
vê-se os animais chorarem na hora da morte. E o homem faz isso para se alimentar, para satisfazer esse instinto básico de sobrevivência e de satisfação, por exemplo, dos prazeres, nesse caso do paladar. Esse escravo do instinto sexual. Então, há uma busca de felicidade, e nessa busca de felicidade há uma busca pelo amor, e nessa ilusão de encontrar-se o amor, o desejo sexual, o instinto sexual torna-se pujante, assume tremenda força sobre a mente do homem. Em muitos aspectos, esse instinto que deveria trazer alegria e felicidade e satisfação, muitas vezes é a raiz de tremendo sofrimento, pois esse instinto pode resultar em filhos indesejados, enfim, em doença, enfim, muita coisa. Então o homem é prisioneiro, é escravo dos instintos, do instinto. E não haveria o homem sem os instintos. Se tirar os instintos que há no homem e na natureza, a tal da criação desanda. Por exemplo, quando se trata de instinto sexual e necessidade de reprodução, até as flores fazem sexo, se não diretamente, mas através das abelhas. É preciso, é necessário, não há outro jeito. Então, no primeiro aspecto, o homem é prisioneiro, é vítima do instinto. E daí surgem também as necessidades, as reais e imaginárias. O homem luta contra tudo e contra todos, luta contra o mundo para sobreviver. E nessa luta para sobreviver, o cara às vezes trabalha do nascer do sol até o pôr-se, trabalhando feito um animal para satisfazer as necessidades de se vestir, de se alimentar, de ter uma casa, de dar segurança à família, de sentir-se seguro, de sentir-se o provedor da família. A família tem as necessidades que o homem tem que suprir, e a mulher tem que suprir, e a mãe, a dona de casa, enfim, necessidades. Torna-se escravo das necessidades a ponto de que não resta quase nenhum tempo para diversão, para descanso, para um momento de tranquilidade sem preocupação. Preocupação, essa palavra preocupação. O homem vive o tempo todo preocupado. Quando não está ocupado de forma literal, usando as mãos, o corpo, no esforço para sobreviver, está trabalhando com a mente, preocupando-se, já imaginando o que vai fazer, como sobreviver, como garantir a subsistência de si, da família, do meio que lhe o meio pelo qual ele é responsável. Esse prisioneiro das necessidades. E depois esse prisioneiro do sistema, um sistema denominado sinarquia. Um sistema que foi criado, projetado, para que o homem seja nada mais que um escravo do sistema. É um sistema composto pela religião, que uma vez que a princípio promete uma sensação de segurança, de liberdade, oferece apenas uma esperança ilusória de salvação num futuro muitas vezes depois de morto. Sofre-se e faz-se sofrer na esperança de que um dia, depois que morra, vá para um céuzinho, um lugarzinho bom, aonde, por exemplo, os cristãos se perguntar que lugar é esse? Ah, lá tem os anjos tocando harpa. Pense num lugarzinho chato. Mas a maioria das pessoas vivem e suportam tudo com abnegação, com paciência e muitos até com orgulho disso, porque é assim, é para sofrer. Deve-se sofrer porque Deus sofreu, então o homem deve sofrer. Isso tudo agarrado, sobrevivendo, agarrado numa esperança de um dia depois que morrer para um determinado lugar. E isso se não for para o inferno. A religião, que deveria ser um meio, uma tábua de salvação, torna-se ela mesma um grilhão de opressão mental, opressão espiritual, opressão. A religião é uma das bases do sistema. Depois vem-se o sistema político, onde, de novo, diante do sofrimento e de sentir-se oprimido, o homem tem a sensação de ter algum poder porque escolhe os líderes. Imagina-se que se escolhe os líderes. Imagina-se que tem um sistema político perfeito, um sistema político justo. Quando se olha em volta e não há justiça no sistema. O sistema político
é mais uma das ferramentas que compõem o sistema, a sinarquia. E aí vem esse todo um conjunto que compõe um sistema geral, um sistema total, um sistema muito bem mostrado no filme Matrix. O homem vive numa Matrix, não há liberdade, não há livre-arbítrio. Ao homem é dado a todo momento um conjunto de pequenas coisas ou de pequenas escolhas. Pequenas. Não é dado ao homem poder sobre grandes escolhas. Mas durante todo o tempo, o homem tem diante de si pequenas escolhas para ele fazer. E aí fazendo essas escolhas que na verdade não têm importância nenhuma, porque não modificam o mundo e nem o mundo externo e nem o mundo interno, mas pelo fato de ser oferecido um leque de pequenas escolhas e o cara ficar o tempo todo escolhendo entre isso e aquilo, que roupa vai usar, que comida vai comer, para onde vai hoje, que cerveja vai tomar, que prazer vai buscar, que diversão vai buscar. Diante dessas escolhas pequenas e insignificantes, surge uma sensação de liberdade. Eu posso escolher entre o branco e o preto, então eu sou livre, eu tenho liberdade, eu tenho poder. Essas pequenas escolhas que se faz o tempo todo dá uma sensação de liberdade. Não passa disso uma sensação. Porque enquanto se faz as pequenas e insignificantes escolhas, as grandes são tomadas por outros. E as grandes é que determinam o futuro e o destino do indivíduo. De forma que se sentar um pouquinho e pensasse na vida, fala, qual é o meu destino, qual é o meu futuro? É eu que determino. Mesmo quando se tem a sensação de que se determinou o futuro, de que se fez uma escolha para o futuro, na base dessa escolha, foi outro quem deu as bases, foi outro quem determinou as bases sobre a qual o indivíduo vai fazer essas escolhas. O indivíduo é um robô. Não há diferença, a diferença entre o robô de carne e o robô de máquina é só o programa. Então há um robô de máquina e aí cria-se um programa no computador e bota esse programa e o robô obedece a esse programa. E o robô de carne obedece a um mesmo tipo de programa. O programa é apenas diferente, é psicológico. O robô de carne tem um software. O robô mecânico tem um software. Um programinha ali num CD, enfim. E o robô humano, o programa é feito de gatilhos psicológicos, de princípios psicológicos, de estratégias psicológicas. Mas é igualmente um robô, nesse caso um robô orgânico, obedecendo a um programa psicológico. De forma que liberdade e livre-arbítrio são apenas o que já foi falado, ilusão. O homem não passa de um robô programado com um programa perfeito. Como eu já disse, para um robô de máquina, um software. Para o robô humano, um programa psicológico. Que a sabedoria hiperbórea chama de há várias coisas, incluindo aí os arquétipos. Pré-determinações às quais já se está sujeito desde ao nascer. E assim, seguindo o programa, o homem paga por tudo. Paga com um preço alto, desde que se nasce até que se morre. Como diz a música, tem que pagar para nascer, para viver e para morrer. Paga-se. Se você paga a alguém, você não é livre. Se você fosse livre, você receberia, sem ter que dar nada em troca. Quando você paga por tudo, quando você paga para nascer, para viver e para morrer, você não é livre, você é escravo. Essa é a realidade. Olá! À luz da sabedoria hiperbórea, nós teríamos muito o que dizer a respeito do destino e das escolhas. Nós temos a ilusão de que escolhemos. E muitas vezes, algumas filosofias reforçam essa ilusão. Qual é a intenção? Na verdade, é fazer com que nos conformemos com as injustiças, com as falhas da humanidade, com as nossas falhas, com tudo que vemos de imperfeito no mundo. Porque a base
dessas filosofias é que o mundo e as pessoas estão evoluindo e, por isso, precisam fazer escolhas e corrigir erros. Muito bem. A sabedoria hiperbórea nos traz certos elementos que nós não encontramos em outras filosofias ou em outros pontos de vista. E esses elementos, eles acabam casando-se com certas intuições internas que nós temos. Não é? Bom, começando sobre a questão, né, do mito de Adão e Eva, do mito do pecado original. Adão e Eva, segundo se diz, né, na verdade, Adão e Eva não eram uma mulher e um homem, era uma raça que tinha em seu seio homens e mulheres, que tinha normalmente os dois sexos. E viviam em paz no Jardim do Éden, só que no Jardim do Éden já tinha uma árvore do bem e do mal, e tinha uma árvore da vida. Tudo isso é simbologia, não eram árvores de verdade, mas eram uma representação de algo que dá algum fruto e que alimenta a alma ou o espírito. Mas, enfim, se eram seres felizes, por que eles buscariam escolher alguma coisa, ou como eles saberiam o que era o bem e o que era o mal? Da mesma forma que um animalzinho, um gato, um cachorro, não sabe o que é o bem e o mal. Eles seguem seu instinto. E para eles não existe bem e mal. Bom, já é incluído na Bíblia essa questão da escolha. Você escolhe o bem ou você escolhe o mal? E o que é o bem para o Criador? Né? Na verdade, é você seguir as leis que ele criou. E o mal seria transgredir essas leis. Ok, maravilha. Mas se eu sou um ser criado por um Deus, eu devo ter em mim todas as melhores qualidades. E por que eu iria transgredir? Bom, podemos pensar muitas coisas em cima desse mito de Adão e Eva, esse mito bíblico. Mas vamos chegar agora na nossa situação. Desde o nosso nascimento, nós não temos escolha. Em primeiro lugar, nós nascemos em famílias que nós não escolhemos. Nós nascemos de pais que nós não escolhemos. Nós nascemos com qualidades e debilidades que nós não escolhemos. Certo? Então, algumas pessoas têm o talento, por exemplo, para a matemática, para as ciências exatas, outros não têm a menor condição de entender uma equação. Por outro lado, outros têm um talento artístico, mas em compensação não têm nenhum talento econômico, ou financeiro, ou administrativo. E sua vida é uma bagunça, mas eles são ótimos artistas. Quem escolheu isso? Várias filosofias tentam explicar. Nós já vamos chegar lá. Bom, o que é uma escolha? A escolha é quando você se encontra numa bifurcação. Você tem dois caminhos a seguir. Sempre você tem uma bifurcação. Essa bifurcação, na verdade, acaba sendo, na sabedoria hiperbórea, um labirinto, porque você nunca consegue sair desse labirinto, porque você escolhe
por qualquer caminho e sempre você vai estar preso. Por quê? Porque existe um destino, existe uma programação a ser seguida. Não importa o que você escolha. Então, na sabedoria hiperbórea, por incrível que pareça, há um símbolo chamado símbolo sagrado do Virya, que é o Tirudingbur, e que representa exatamente a nossa condição de não ter escolha. E esse símbolo nos mostra como sair do labirinto, como realmente poder escolher e o que escolher. Então, quando se fala em destino, se alguma coisa é destinada, você tem alguma coisa programada. Esse programa dentro da sabedoria hiperbórea se chama desígnios. E esses desígnios são dados pelo Criador da matéria. Nossa alma, ela tem uma programação, nosso corpo tem uma programação e também a nossa mente tem arquétipos que programam o mundo para nós. Fazem com que a gente reaja ao mundo dentro de uma programação humana, digamos assim. Então, nesses desígnios, desígnio é uma palavra complicada. O que significa? Significa aquilo que muitos evangélicos dizem: Deus tem um plano ou Deus tem um propósito para você ou para a sua vida. Deus tem um plano para nós. Só que esse plano é o plano dele. Não é o nosso. Não é o plano que nós poderíamos criar para nós. É algo já que ele programou e nós temos que seguir. Nas doutrinas orientais e também na doutrina espírita se chama esse plano ou esse desígnio de karma. E o karma é interessante, o karma é algo interessante porque nos remete novamente à questão da programação e à questão da prisão. Qual é a escolha que tem um prisioneiro? Se ele está dentro de uma prisão? Nada. Ele só pode realmente fazer aquilo que a prisão lhe determina. As leis da prisão. O karma é algo muito interessante, porque se diz que nós estamos pagando alguma coisa que fizemos no passado, que estamos evoluindo, pagando essas coisas, né? As doutrinas orientais, encarnacionistas e também as doutrinas espíritas dizem isso. Mas como que eu estou pagando por algo que eu não me lembro? Por que eu não me lembro do que eu fiz e que eu estou pagando? Se diz que tudo é como é em cima e embaixo, ou seja, as coisas espirituais são iguais às coisas materiais, ou seja, tem uma analogia, um prisioneiro vai para a prisão sabendo o que ele fez e por que ele está lá. Nenhuma pessoa vai para uma prisão sem saber o crime que cometeu. O pedófilo, o assassino, o estuprador, o ladrão, vão para a prisão depois de um julgamento e depois que sabem o que é que estão pagando. Você pode entrar em qualquer prisão e perguntar para um prisioneiro por que ele está lá, o que ele fez para ser preso. Ele vai lhe dizer: eu matei, eu roubei, eu estuprei, eu fiz isso, fiz aquilo, por isso que eu vim para cá. Nós estamos aqui pagando por coisas que não sabemos, espiritualmente falando. Então estamos numa confusão, chamada confusão estratégica. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Por que nascemos nessa família? Peraí, calma, mas aí vai vir uma outra filosofia que vai dizer para você assim: não, você escolheu vir aqui, você escolheu nascer nessa família,
Você escolheu passar pelo que você está passando. Você escolheu ser pobre, você escolheu ser doente. Porque você tem uma missão. E com isso vão nos enrolando a vida toda. E vidas após vidas, nós vamos sendo envolvidos nesse engano de que nós temos escolha e de que nós estamos realizando algo para a nossa evolução. A sabedoria hiperbórea mostra claramente todo esse engano. Mostra, na verdade, que nós estamos aprisionados. O nosso espírito, que é algo de real, extra-universo que nós temos, que é nós mesmos, está aprisionado à alma criada por esse demiurgo, essa alma que é transmigrante, que muda de corpos, e nós estamos atrelados a ela. Por que o espírito está atrelado a essa alma? Porque simplesmente fomos enganados e estamos tentando sair daqui. Essa energia nossa de buscar uma saída, de buscar os mistérios da vida, de procurar saber quem nós somos, isso, na verdade, não passa de uma da vontade do espírito de sair daqui. E essa vontade arrasta a alma para ela realizar todas as programações, todos os desígnios que ela recebeu do Criador. É difícil falar disso em poucas palavras, mas é o que ocorre. É o que ocorre conosco, por isso que nós temos essa dualidade em nós, de estar buscando algo que não é deste mundo, e ao mesmo tempo ter paixões e ter sentimentos completamente opostos àquilo que gostaríamos de ter. Ou seja, estamos aprisionados, estamos arrastando uma alma, e isso é chamado na sabedoria hiperbórea de tetrarque, onde o espírito dá um passo em busca da sua origem, em busca do seu eu, e arrasta a alma consigo, como se fosse um cascarão, como se fosse um obsessor. E esse é o nosso engano e essa é a nossa prisão. Por isso que não nos é permitido saber de onde viemos, o que somos, por que estamos aqui. Por isso que não nos é permitido sair dessa confusão. Nós encarnamos e desencarnamos totalmente confusos e sem saber quem somos. A sabedoria hiperbórea mostra-nos quem somos, para onde vamos e o que é que nos impede de ir para onde queremos ir. Então, falando de doutrinas orientais, só para terminar, sabedoria hiperbórea nos mostra que Kundalini, que é muito falada na sabedoria, nas doutrinas orientais, que Kundalini seria a forma de nos unirmos ao Criador. O que realmente seria uma catástrofe para o hiperbóreo, porque o seu espírito já perderia completamente a sua possibilidade de tentar sair da prisão. A prisão seria perpetuada nessa união com o Criador. Mas há uma outra coisa importante, que Kundalini, na verdade, é aquela que mantém em nós toda essa programação do karma, todos os desígnios que o Criador colocou no ser humano. Então, o karma é vigiado por Kundalini. Inclusive, Kundalini, uma outra importante informação que nos passa a sabedoria hiperbórea, Kundalini faz com que nós
não possamos nos curar de determinadas doenças, porque a finalidade do nosso corpo físico é realmente morrer. A alma precisa desencarnar e transmigrar muitas vezes para realizar os desígnios do Criador, para poder captar cada vez mais novas sensações para Ele, para poder criar cada vez mais sofrimento, dor e angústia que alimentam o demiurgo, porque ele se alimenta de dor, e a dor nunca deixará de existir neste universo criado, porque é o alimento desse demiurgo demoníaco, de Jeová Satanás, como chamam assim os hiperbóreos, e também chamavam assim os cátaros. Então, há muita sabedoria para se entender quando se estuda a sabedoria hiperbórea, principalmente de Luiz Felipe Moiano. Leia o Mistério de Belecena Vilca e vocês vão começar a ter uma ideia do quanto nós fomos enganados com essa questão de escolhas, com essa questão de destino, com essa questão principalmente de que temos liberdade de escolher a nossa vida. Força e honra a todos. Graça e valor. A você que está ouvindo esta mensagem até aqui e sentiu sintonia e harmonia com a mesma, se esta mensagem veio ao encontro contigo no que diz respeito às suas convicções interiores, nós do Movimento Veganista Brasil oferecemos o PDF gratuito do livro O Mistério de Belecena Vilca. Livro este que vai possibilitar a você ter acesso a verdades que lhe conduzirá ao despertar espiritual. Procure agora na tela do vídeo ou na descrição do vídeo os números WhatsApp ou Telegram para pedir o PDF. No mais, nós agradecemos por você ter vindo até aqui conosco e até a próxima.